José Queiroz, da AP10, Agência Piaget para o Desenvolvimento. Muito obrigado por estar no Jornal Abrigo. Vamos falar hoje um pouco sobre a vossa agência, sobre a vossa ONG. Antes de irmos aos vossos projetos e às vossas valências e às vossas conquistas, vamos primeiro perceber como é que isto tudo começou. Isto há muitos, penso que em 2004. Precisamente. Ora, simplificando, porque é uma história longa, este projeto nasce, em boa verdade, no seio de um projeto europeu anterior à própria AP10, que estava a ser desenvolvido dentro do Instituto Piaget, em Vila Nova de Gaia, e que era um projeto Equal, portanto, financiado pelo programa Equal, que era um projeto transnacional que articulava com outros parceiros da Alemanha, Itália e Espanha, a importância de desenvolver-se no nosso território europeu o conceito de empreendedorismo social. Muito rapidamente, a ideia era, por um lado, apostar nas competências ao nível da gestão empresarial e transportá-las para os indivíduos que estão em situação de desemprego de longa duração e que, tendo uma boa ideia de negócio, não tinham ainda conhecimentos suficientes ao nível da gestão empresarial para desenvolver o seu próprio negócio, e, portanto, este projeto trabalhava com as pessoas que, dizendo mais uma vez, tinham competências sociais, tinham alguma não, tinham bastante motivação e tinham uma boa ideia de negócio, mas faltava-lhe a capacidade para a gestão, portanto, ajudá-los a criar o seu próprio negócio, não tanto numa lógica de lucro, mas mais numa lógica de autoemprego e, ao mesmo tempo, de criação de bem-estar. E, portanto, com esta componente individual e de autoemprego, e depois com uma segunda componente neste projeto Equal, mais voltada para o desenvolvimento de uma ADL, para o Conselho de Vila Nova de Gaia. O que é uma ADL? Era, naquela altura, um acrónimo para Agência de Desenvolvimento Local. Portanto, a ideia seria reunir vários stakeholders do Conselho de Gaia e ajudá-los, ou empoderá-los, ou capacitá-los para constituir uma agência para o desenvolvimento local. Na primeira componente do projeto tivemos bastante sucesso, digamos assim. O nosso projeto, através dos gabinetes que criou, foi possível, ajudou a criar vários negócios, na altura ditos negócios ou situações de autoemprego, desde uma sala de ensaios, por exemplo, desde uma empresa de restauração de património, desde uma empresa de distribuição de transportes e distribuição de correio, digamos assim, e até uma empresa agrícola, de agricultura sustentável, local e não sei o quê. Isto com diferentes perfis de empreendedores e por aí fora. Portanto, a ideia seria trabalhar o conceito que surgia muito no mundo do mercado empresarial do empreendedor e transportá-lo para a economia social. Na parte mais comunitária e desenvolvimento local, que era o da tal associação ou agência para o desenvolvimento local, falhámos um bocadinho porque não fomos capazes de motivar e convencer os diferentes stakeholders do Conselho de Vila Nova de Gaia a criar essa ADL. Então, o que fizemos, e com apoio e concordância e validação do próprio programa Equal, foi criar nós próprios técnicos do projeto, criarmos nós próprios uma agência para o desenvolvimento local que estivesse, antes de tudo, ao serviço do Conselho de Vila Nova de Gaia, mas depois fosse também capaz de escalar a nível nacional e transnacional, europeu e outro. E então, daí, depois de termos falado, uma vez que este projeto inicial do programa Equal estava dentro do Instituto Piaget, alguns de nós técnicos, em associação ou em colaboração com o Instituto Piaget, criamos a Agência Piaget para o Desenvolvimento. Portanto, a Agência Piaget para o Desenvolvimento é uma associação privada sem fins lucrativos. Tão simples quanto isto. E, portanto, foi assim que nós nascemos, da vontade coletiva dos técnicos, em cooperação com o Instituto Piaget, para que é um novo organismo, que se diga de passagem, apesar de manter o nome Piaget e o Piaget ser nosso sócio institucional e ser o nosso principal financiador, sem dúvida alguma, nos últimos 20 anos, e esperemos que assim continue, não deixa de ser a AP10 uma entidade autónoma do ponto de vista financeiro, jurídico, do Instituto Piaget. Vocês têm relações grandes com o exterior. Como é que isso acontece? Eu vejo aqui referências à África, por exemplo, há projetos a Sim. correr. Pronto, e foi isto. Basicamente, como eu lhe dizia, nós partimos
pode parecer um bocadinho, uma narrativa um bocadinho utópica ou idealizada, mas de facto não é. Nós, os técnicos fundadores, digamos assim, que se tornaram fundadores da agência PAG, a forma como nós concebemos e idealizamos esta organização, esta associação, foi muito a partir de um conceito que é muito caro, muito querido a alguns teóricos desta área, que é o conceito local, do desenvolvimento local, que é devemos pensar e olhar globalmente para os problemas e para as suas soluções e, a partir deste pensamento global, intervir localmente. E, portanto, o que nós fomos percebendo foi que quanto mais fôssemos capazes de criar redes alargadas de cooperação a nível nacional e internacional, e redes europeias e redes globais, mais capacitados ficávamos nós, enquanto técnicos, enquanto interventores, para atingir, para intervir e trabalhar localmente. Ou seja, as experiências que se desenvolvem, imagino numa Polónia, ou na Alemanha, ou em Angola, não é? E os conhecimentos que daí resultam são experiências e conhecimentos que podemos transferir para Portugal e vice-versa. O que nós fomos fazendo foi, a partir dos saberes e das descobertas na nossa intervenção social local que fazíamos, por exemplo, em Vila Nova de Gaia ou no Porto, fomos trabalhando de forma articulada com parceiros internacionais e fazendo essas transferências para fora. Ou seja, fomos aventurando em projetos comuns com outras organizações similares à APDES ou universidades, em territórios, olha, como por exemplo Holanda, a Polónia, a Lituânia, Angola, Cabo Verde e por aí fora. Portanto, resulta muito desta ideia de pensar, articular, trabalhar globalmente para depois Vamos, ir Zé, localmente. vamos dar um exemplo prático, um projeto Sim, sim. seja simples, mas que as pessoas percebam como é que Muito. criam um projeto aqui em Gaia e exportam para outros países Olha, e o contrário Um, também. um exemplo muito prático é um projeto da AP10 que tem a mesma idade que a instituição, que é o Giro Gaia, Grupo de Intervenção de Rua em Vila Nova de Gaia. Muito, o princípio, digamos, filosofia de base é a redução de riscos, portanto, reduzir os riscos. Filosofia de base é a redução de riscos, a população que onde trabalha são consumidores de drogas com usos problemáticos. Muitos deles vivem na rua e por aí fora. Portanto, qual é aqui a ideia? A ideia é, através de uma unidade móvel, vulgo uma carrinha, adaptada e com uma equipa de profissionais de saúde e de serviço social, apoiar consumidores que estão na rua e que, na forma como fazem os seus consumos de substâncias psicoativas, normalmente expõem-se a grandes riscos para a sua saúde pessoal e para a saúde da comunidade. E o que nós fazemos é basicamente trazer conhecimentos de redução de risco, não é? De conhecimentos de comportamentos que podem ser modificáveis e diminuir o risco de consumo do sujeito. Por exemplo, como é que deve injetar uma agulha? Como é que ele deve mitigar o excesso ou dosear o tipo de consumos que faz ao longo do dia? Que cuidados é que deve ter ao nível de VIH-Sida? Como é que se deve prevenir no VIH-Sida se tiver, por exemplo, relações sexuais, tendo relações protegidas, não é? Com a utilização de preservativo? Fazemos rastreios e diagnósticos na rua para o VIH, para a hepatite C, para a tuberculose. Sendo detectado um positivo, reencaminhamos para o hospital. Portanto, todo este tipo de Este é um conhecimento. projeto que vocês constroem com o apoio, obviamente, da Câmara e da Saúde, portanto, que Sim, e do sejam Ministério da financiados, Saúde. Sim, sim. têm um determinado tipo de resultado, e depois é exportado para outros parceiros similares europeus, ou europeus. Precisamente. E, portanto, a partir daqui, por exemplo, o que é que nós fomos descobrindo? Que se nós introduzirmos na equipa de profissionais que está na rua, de médicos, de enfermeiros, psicólogos e serviços sociais, se introduzíssemos um indivíduo vindo da própria comunidade de consumidores e o formássemos ou ensinássemos a trabalhar nesta área, que ele iria, o resultado que nós iríamos esperar é que ele fosse capaz de aumentar, não é, o impacto desta intervenção. Ou seja, ele iria ajudar a maximizar os nossos resultados em saúde para estas pessoas. Porquê? Porque ele consegue falar a mesma linguagem dos consumidores. Ele consegue estabelecer uma melhor relação de confiança com eles e, portanto, faz com que a mensagem chegue de forma mais eficaz aos próprios consumidores. A esta figura, vinda da comunidade, uma pessoa chamou-lhe educador de pares. A partir do educador de pares e da metodologia de educação de pares, a AP10 retirou todo um conjunto de conhecimentos, não é? E este conjunto de conhecimentos de boas práticas
levamos aos parceiros europeus, a novos parceiros europeus, e tentamos introduzir esta figura em outras equipas, por exemplo, que trabalham na nossa área e com o mesmo fit, a mesma missão, situadas em territórios, volto a dizer, como a Polónia, a Grécia e a Lituânia. Portanto, esta transferibilidade de saberes, através desta partilha de conhecimentos, ocorre a partir de uma situação concreta, como esta aqui. Portanto, fizemos uma transferência de metodologias de educação de pares para o leste europeu. Muito bem. Vamos falar um pouco de números. Quantos projetos, quantas vidas impactadas tem assim, de repente, assim, Olha, de mesmo repente números? posso dizer que nós, nos últimos 20 anos, e por causa de instituições como a AP10, dezenas ao nível nacional, centenas ou milhares a nível europeu, trabalharem muito numa lógica de projeto, que é uma lógica de financiamento precário, né? Que é um financiamento a 6 meses, um ano, 2 anos, por aí fora, e porque a AP10 ter projetos regionais, nacionais e internacionais, europeus e muitos deles também passados em África, eu diria que nós tivemos seguramente mais de meia centena de projetos até agora, seguramente, entre pequenos e grandes projetos. E podemos é dizer que se calhar os 4 ou 5 projetos que me vêm à cabeça, que uma pessoa lhe possa chamar projetos flagship ou projetos bandeira, né, projetos estruturantes, seriam o do Giro Gaia, seria o do Porto G, que trabalha com pessoas que fazem trabalho sexual, seria também o projeto do GIS, que trabalhou durante 15 anos com crianças em situação de acolhimento, que foram retiradas às famílias pelo tribunal. Seria também o projeto da Palanquinha, que foi uma escola que nós conseguimos reabilitar em Angola, a partir de processos e padrões de sustentabilidade ambiental muito restritos. E seria também agora o da Sala de Consumo Assistido, ou Programa de Consumo Vigiado, no Porto, que é feito em consórcio com outras ONGs da cidade do Porto, mas que a APDES lidera. E, Muito bem. portanto, só da sala de consumo assistido, posso lhe dizer que neste momento já intervimos e conseguimos melhorar algumas dimensões da saúde e não só, junto de 2.100 consumidores de drogas, só da sala de consumo assistido. Se juntar a isto mais de 500 trabalhadores sexuais com o Porto Cheio, mais de 200 pessoas, crianças e jovens em situação de acolhimento, mais de 200 estudantes em Angola e por aí fora, já está a ver que trabalhamos com um número interessante de pessoas. Muito bem. E em Como é alguns que se casos, financia? e deixe-me só dizer, em alguns casos de forma continuada, ou seja, não é uma intervenção localizada no tempo, não é uma intervenção de um dia ou dois, ou uma semana, ou Mas 6 meses. perpetua no tempo, durante mais Há algum alguns tempo. casos já seguimos algumas pessoas há 20 anos. Em Muito bem. alguns Como é que se financia tudo isto? Não é fácil. Não é fácil, precisamente. O nosso financiamento poder-se dividir em dois ou três campos. O primeiro é o do Estado, o financiamento público, que pode vir do Ministério da Saúde e vem muito através da Direção-Geral de Saúde, neste momento através do ICAD, que é o Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependências. Temos depois também alguns financiamentos vindos de autarquias locais, não é? Nomeadamente a Câmara de Vila Nova de Gaia ultimamente teve uma postura de apoio à AP10, a Câmara Municipal do Porto com financiamento para a Sala de Consumo Assistido do Porto, para o Consumo Vigiado do Porto. Há algumas câmaras, uma Câmara Municipal de Penafiel ligada às questões da tuberculose, ou a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Portanto, isto diríamos que era o financiamento público nacional. Se quisermos falar de financiamento público europeu, na Comissão Europeia tivemos várias direções gerais, a DG Home Affairs, a DG Santé, que foram entidades também que, através de projetos, de candidaturas que ganhamos de projetos europeus, financiaram a nossa própria atividade. Ainda temos algumas entidades públicas internacionais fora deste âmbito, como, por exemplo, o próprio governo japonês, através da Embaixada do Japão, financiou o projeto da Escola da Palanquinha em Angola. A tal escola não é voltada para as crianças do ensino primário e que teve aquele prémio ambiental que eu referi há bocadinho. Do financiamento privado, destacar o Instituto Piaget, tem sido uma entidade, o nosso principal apoiante, fundações norte-americanas, como por exemplo a Open Site Foundation e a Mac Foundation, ligada à empresa Mac,
Algumas fundações holandesas, mais pequenas, uma voltada para as questões até digitais, e depois doadores privados, aqui e acolá, ou empresas nacionais, ou até mesmo um cidadão, não é? Uma pessoa, um cidadão português, que financiam com o seu contributo honroso, pequeno, mas muito honroso e muito valioso para nós, todos os meses. Portanto, os ditos doadores pessoais, privados, que muito nos apoiam. Assim, portanto, eu diria, claro que também houve processos de consultoria, que também vendemos serviço à forma de consultoria e de formação, Claro. mas essa não é a nossa principal atividade. Não somos uma entidade formativa nem consultora, somos um interventor, não é, preocupado com a vulnerabilidade e situações de fragilidade das comunidades mais excluídas, não é, da sociedade. Muito bem. Neste momento, que projetos estão ativos e outros que este ano verão a luz do dia? Olha, os projetos ativos, assim, para sublinhar os mais importantes, volto à Sala de Consumo Assistido do Porto, que nos tem dado água pela barba, se falando assim de forma vulgar. Portanto, é um projeto muito exigente, e até porque é bastante novo, não é, para o país, só mais uma outra em Lisboa e então no território do Porto, e do Grande Norte é a única que existe, portanto ainda tem um caráter muito experimental e de aprendizagem para todos nós. O Giro Gaia continua, não é, portanto com os consumidores de rua. O Porto Checo, o trabalho sexual, que cobre a região norte toda do país e que nós queremos muito manter e que é muito importante para nós. Eh, e projetos de capacitação mais ao nível de técnicos, de técnicos desta área de intervenção comunitária, que nós estamos agora a desenvolver programas de capacitação e de formação para esses próprios técnicos. Eu diria que estes são muito provavelmente os projetos mais importantes que nós temos neste momento, para além de outros pequenos, alguns Erasmus e por aí fora, mas dos quais nós não queremos perder a continuidade e nos quais queremos até reforçar e investir o nosso trabalho e conhecimento. Muito bem, Zé Queiroz, diga uma coisa, tivemos uma pandemia e uma guerra à Síria, a seguir uma inflação, isso tudo obviamente que obrigou da vossa parte aqui alguma ginástica para adaptarem alguns projetos e alguns modus operandi do vosso lado. Já passámos, pelo menos já estamos quase em 2000, a meio de 2024, fala-me um bocadinho sobre o que foi passar aquela pandemia, a guerra e a inflação e agora que já estamos, penso que a dar a volta por cima, como é que as coisas estão? A pandemia foi, de facto, um processo ou um tempo muito doloroso para instituições como a APDES e outras. Porquê? Porque os Estados, o Estado português, mas não foi o único, os Estados a nível europeu, eu diria a nível mundial, tiveram que concentrar os seus esforços, não é? Os seus recursos financeiros, os seus esforços e o seu foco político na gestão da própria pandemia. Portanto, logo por aqui, percebe perfeitamente que entidades como a APDES perderam muito, apesar de ter havido um esforço de manter o financiamento, quebrou-se aqui qualquer coisa. Uh, para além disso, no financiamento privado, que foi se calhar aquilo onde nós sentimos mais dificuldades, grandes multinacionais, as empresas, os nossos investidores privados retraíram-se, não é, na continuidade de financiamento. E além do mais, eu diria que muitas das nossas populações e muita da nossa intervenção tornou-se necessariamente um pouco secundária, porque o que esteve em causa foi, digamos assim, foi a humanidade como um todo e, portanto, ao qual os Estados e a sociedade teve que dar atenção e, portanto, eh, a atenção, o espaço e o dinheiro, o pouco dinheiro que era alocado a estas comunidades, não é, mais em maior vulnerabilidade, tornou-se algo secundário, não vale a pena. Portanto, dizer com isto o quê? Que sentimos muito ao nível do financiamento e do investimento possível uma grande ou alguma redução e uma grande retração, para ser sincero. Quanto a dar a volta, olha, eu vou-lhe ser sincero. Eventualmente, mais do que a pandemia, provavelmente as políticas que já vinham de trás e as políticas que foram reforçadas, muito em termos olhar olhar para a alocação dos recursos e para os orçamentos nacionais, numa lógica muito restritiva, numa lógica mais voltada para o equilíbrio orçamental que tanto se fala na Europa, e não é só em Portugal, mas se fala na Europa, para as questões do equilíbrio orçamental, para as questões, para o ênfase enorme que é dado às questões do déficit orçamental, das dívidas públicas e por aí fora, e associado a isto, o fraco investimento na criação ou no reforço de condições de vida digna
para a maior parte dos cidadãos e falo, por exemplo, no acesso à habitação, no acesso ao emprego, no criar uma esperança de vida para as populações mais jovens. Tudo isto, muito sinceramente, tem conduzido a um discurso que se torna ele um bocadinho mais restritivo, digamos assim, com uma vertente muito que resvala, por vezes, para uma vertente muito, ou ser um pouco austeritária, digamos assim, não é? E em que questões como direitos humanos, inclusão, apoio às populações vulneráveis começam a ficar em segundo lugar quando falamos de acesso de todos a um emprego, acesso de todos à habitação, hum, questões da competição das comunidades migrantes que vêm, dos migrantes que vêm, que supostamente, e eu reforço a palavra, supostamente lutam e retiram pós-trabalhos aos cidadãos portugueses, no qual eu acho que não há, e reforço isto, não há evidência objetiva factual que comprove isso, mas está na narrativa política esta questão e na narrativa da comunicação social. Tudo isto concorre para que, volto a dizer, este trabalho de inclusão e este trabalho dos direitos humanos fique secundarizado em função de uma agenda que fala das questões do controle de fronteiras, da paz social, da criminalidade e, e de um discurso securitário. Ou seja, tudo que tem a ver com a segurança, com o reforço de questões associadas à nacionalidade, às comunidades nativas, ao controle de fronteiras, torna-se cada vez mais, torna-se predominante face a questões como integração de migrantes não documentados, indivíduos vulneráveis. Sente que está a haver um retrocesso nessa área. É isso tudo. As Agradeço. políticas que depois traduzem em financiamento, como é lógico, não é? Precisamente, sintetizando disso tudo, há um retrocesso nas políticas ditas civilizacionais com grande caráter humanista, ou seja, que olham para todos e procuram promover a inclusão, e esse retrocesso nessas políticas, em benefício do controle de fronteiras e de uma agenda securitária, tende não, vai, restringe objetivamente financiamentos e orçamentos para projetos e intervenção voltados para a inclusão de todos na sociedade. Muito bem. José Queiroz, se tivesse neste momento um orçamento maior, faria muito mais. Sem dúvida. E às vezes nem é só uma questão, era fazer mais e se calhar faríamos com melhor qualidade. E isso é muito importante, porque, por exemplo, por vezes, para nós não tem só a ver com o facto de nós conseguirmos atender X pessoas ou, ou chegar a não sei quantos conselhos ou territórios, não é? Com a nossa intervenção. Para nós também é muito importante o impacto da intervenção, que significa o quê? Em que é que nós fomos capazes de modificar o comportamento do indivíduo? Em que é que nós fomos capazes de contribuir para pacificar as comunidades, não é, onde estes indivíduos estão inseridos? Em que é que nós conseguimos modificar a trajetória de inclusão deste sujeito na sociedade? Ou seja, por causa da nossa intervenção, foram criadas condições para que ele pudesse aceder mais facilmente ao sistema de saúde, pudesse aceder mais facilmente ao sistema de educação e qualificação, pudesse ter um trabalho, pudesse ter uma casa. Pronto, tudo isto para nós tem um relevo e uma importância muito maior do que apenas eu consegui dar esta seringa, eu consegui entregar aquele preservativo àquele sujeito, ou até consegui fazer com que ele tivesse uma consulta no hospital. Não, é a sustentabilidade, não é? E a modificação comportamental e a modificação do seu projeto de vida é para nós muito mais importante do que apenas o número que vamos colocar numa ficha, num relatório para o governo, para o nosso financiador. Muito bem, José Queiroz, obrigado por este bocadinho. Parabéns pelo trabalho que fazem. Vamos seguramente ver-nos mais vezes no futuro. Contem Obrigado. connosco ao precisarem. Mais uma vez, parabéns e boa sorte. Obrigadíssimo. Obrigado nós por tudo, está bem? Um abraço e bom trabalho.